Meus amores, vem comigo que eu vou fazer uma bag, vou mostrar para vocês passo a passo de como eu vou fazer essa bag, tá certo? Para isso eu cortei 2 pedaços de tricoline, pessoal, de 39 por 41. Pessoal, esse é um bege, tá? E não é um bege liso, pessoal, ele é um bege que tem umas tampazinhas aqui empoeiradinha, tipo um pozinho, uma poeirinha, tá? Cortei 2 pedaços de manta, ó, que vocês estão vendo aí. A manta ela é um pouco maior, tá? Do que o tecido. Passo com o ferro bem quente, vou passar para o outro lado, né, para outra parte da nossa bag, também com o ferro bem quente, pessoal, ajeito aqui, tá? Vou passando, tá bom? Com o ferro bem quente para ver se gruda aqui nessa manta, tá bom? E vou mostrar para vocês o restante do passo a passo da nossa bag, tá bom? Vem comigo, vamos ver o resultado. Então, meus amores, vim para a máquina, comecei a fazer o quilt, já tinha marcado tudinho, tá? Já deixei tudo marcadinho aqui, das duas partes da nossa bag, tá bom? Já agora eu já vou costurando aqui em cima da marcação e no final de tudo eu fiz uma costura ao redor de todo esse tecido, tá, pessoal? Terminei de fazer o quilt, agora eu tô passando a ferro, tá? Com o ferro bem quente novamente, tá? Para fixar mais aqui esse tecido nessa manta, tá, pessoal? Pessoal, peguei aqui esse tecido listrado, tá? Mais coloridinho. Cortei também 2 pedaços do mesmo tamanho do nosso tecido bege, tá bom? 39 por 41 os 2 pedaços. E do mesmo tecido bege, eu já fiz logo aqui para adiantar, pessoal, os bolsos, tá? De um lado e de outro. Também fiz o fundo da nossa bag, tá? Essa parte vai ser a parte de forro da nossa bag, tá, pessoal? Já passei aqui também, já deixei passadinho, tá? Para adiantar, ó. Já mostro aqui para vocês os bolsos. Mais para frente vou mostrar novamente, tá bom? Como vai ficar nela, tá? Pregadinha, tá? Quando ela estiver fechada, pessoal. Então, é isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. Então, pessoal, alfinetei aqui, tá? As duas partes para poder tirar aqui, ó, o excesso da manta, tá? Lembra que eu deixei a manta maior, né? Então, tô acertando aqui para ficar tudo do tamanho do tecido, 39 por 41. Vou marcando aqui 5 por 5, pessoal, que vai ser o fundo da nossa bag. Esse aqui vai ser o fundo da bag. Aqui onde eu vou marcar 4 por 4 centímetros, né, pessoal? Marcando também de um lado e de outro, assim como eu fiz lá no fundo, tá? Vai ser a parte de cima da nossa bag, tá? Aqui a parte de cima eu vou confirmar aqui, ó, 4 centímetros e embaixo foi 5 centímetros, tá? Aí vamos cortar, pessoal. Aqui onde eu fiz toda essa marcação, tá? Eu vou cortar, né? No caso vai sair um quadradinho de 5 por 5, tá? Da parte de baixo e da parte de cima vai sair o quadradinho de 4 centímetros, né? 4 por 4. Aí eu vou passar, pessoal, para a parte daqui de onde vai ser o forro da nossa bag. Vou fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui onde vai ser o fundo, tá? Onde eu coloquei esse outro tecido aqui, tá? Que é o tecido da nossa parte de fora da bag. Esse aqui vai ser o tecido do lado de dentro, né? O tecido do forro. Então, eu cortei aqui, ó, 5 por 5 na parte de baixo e também fiz o 4 por 4 lá na parte de cima, tá, pessoal? Ficando assim na mesma medida lá da parte de fora da nossa bag, né? Então, pessoal, para começar a fazer essa bag, eu coloco ali a parte do forro junto com a parte do tecido que está com a manta, tá? E abro o meu zíper, tá, pessoal? Tiro o cursor do zíper, coloco uma banda do zíper ali entre essas duas partes e vou fazer a costura, tá? Ó, costurei já uma parte, agora eu vou pegar a outra banda, tá? Que é a outra parte do forro junto com a parte do tecido que está com a manta. Também coloco a outra parte do zíper entre elas e vou fazer essa costura também, pessoal, ó. O zíper, ele tem que ser colocado dessa forma, tá? A gente tem que tirar o cursor, daí a gente pega e costura uma parte dele, tá? E depois costura a outra parte, tá? Aí a gente vai pegar, acertar aqui, ó, alinhar fundo com fundo, tá? E ver se tá tudo direitinho, tá bom? A parte do forro também. Aí, ó, costura ali. Ó, a parte da lateral, né, da bag, tá? Um lado, costuro um lado, depois costuro o outro lado, tá certo? E por fim, aqui eu vou costurar a parte do fundo, mas eu não costuro aquela parte dos 5 centímetros, tá? Aquela parte que eu cortei ali dos 5 centímetros, eu não costuro, eu deixo ela sem costurar, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer agora, olha?
Lembrei, pessoal, que eu tenho que colocar o cursor, tá? O cursor do zíper eu não coloquei, tá bom? Eu tenho que colocar porque eu tirei, né? Aí, o que que eu faço? Coloco uma vez, tiro e coloco outra para ele ficar bem alinhadinho, tá? Aí, nessa segunda vez que eu coloco, eu deixo o cursor lá no meio, tá bom? E dá um pouco mesmo de trabalho, ó, de colocar. É ruim para colocar, tá bom? Ainda mais tem que tirar e colocar 2 vezes, né? Aí, nessa segunda vez, o que que eu faço? Eu coloco o cursor, deixo o cursor lá no meio, tá? Que é para mim fazer aquela costura de rebate, tá? Que é chamada aquela costura de pesponto ali onde fica o zíper, né? Para ficar um acabamento bonitinho, né? Para ficar bem direitinho ali aquele acabamento, tá? Aí confiro ali, ó, para ver se tá tudo direitinho, né? Ah, lembrei também que eu tenho que colocar ali, como eu cortei o zíper, né, para tirar o cursor, o que que eu faço? Eu vou fazer um acabamento ali, ó. Vou usar o mesmo tecido, tá? Desse tecido coloridinho aí, o tecido estampado, né, listrado, para fazer lá o acabamento do zíper, tá? Já fiz, aí o que que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou pegar e vou alinhar aqui o fundo, né? Vou colocar costura com costura, aquela costura da lateral junto com a costura do fundo. Coloquei direitinho ali, uma direitinho junto com a outra, né? Aí, o que que eu faço? Agora eu vou costurar ali onde eu cortei aqueles 5 centímetros. Sabe, os 5 centímetros que eu tirei da parte do fundo, eu coloco costura com costura e faço ali, passo a máquina ali, né? Passo uma costura ali, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com a parte do fundo também, a parte do forro, né? Também não foi cortado 5 centímetros, aí eu vou, passo a costura lá, ó. Passo a costura lá nessa parte do fundo, né, do forro, tá bom? Agora eu vou desvirar a bolsa, tô desvirando aqui, pessoal, tô tendo um pouco de dificuldade porque eu nunca fiz uma bag, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo, então eu senti um pouquinho de dificuldade mesmo, ó. E aí, pessoal, para minha surpresa, o que que aconteceu? Eu tive um erro, né? Uma falha. E esqueci de colocar a alça, pessoal. A bolsa tá toda terminada e eu esqueci de colocar a alça. Por quê? É a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu tinha que colocar essa alça enquanto a bag estava aberta ali, toda aberta, antes de costurar lado, antes de costurar fundo. Era nesse momento que eu tinha que colocar a alça. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir ela, tá? Abri, coloquei do lado direito ali, vou fazer uma marcação ali. A marcação que eu tô fazendo é de 5 centímetros do zíper para baixo, ó. E também eu vou fazer de 8 centímetros da costura lateral pro meio, tá? Que é onde eu vou marcar ali e colocar minhas alças, ó. Ó, vou fazer a costura, vou pegar ali, vou passar o alfinete e vou colocar ali. Então, pessoal, falhas e erros acontecem, eu tive que corrigir esse erro, deu um pouco de trabalho, porque ela é colocada, pessoal, a alça é colocada quando a bolsa está aberta ainda, tanto a alça quanto o zíper, né? E aí eu esqueci, por ser a primeira vez eu esqueci, mas já tá colocado, ó, foi esse o resultado, ficou bonitinho, tá? Agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês pelo lado de dentro como é que ela tá, ó, tá bem espaçosa, tá certo? E também vou desvirar aqui, pessoal, vou colocar do lado avesso para vocês verem como ela ficou pelo lado de dentro, tá? Aqui, ó, mostrando assim, colocando do avesso, tá? Ó, tirando umas linhas aqui, tá? Que ficou aqui um resto de linha. E vou mostrar aqui para vocês, ó, os 3 bolsinhos que eu fiz. 1, 2, 3, tá? E fiz aqui um bolso maior do outro lado também, que cabe até uma garrafinha de água, pessoal, ó. Tá certo? Ficou aqui esses 3 bolsinhos, esse bolsinho maior, e vou colocar agora pro lado direito para vocês verem aqui como é que ela fica, tá? Colocando um pezinho. Pessoal, eu confesso para vocês que eu fiz com esse tecido porque eu não queria gastar um outro tecido. E digo que eu amei, pessoal, amei o resultado, amei a cor, amei o tamanho, tá certo? Penso até em fazer uma maior, mas gostei muito do tamanho dessa, tá? Amei de verdade, tá? Não esperava que ficasse assim, tá? Com esse resultado tão bom. E, ó, coloquei em mim aqui pra vocês. E o que que vocês acham, pessoal? Qual a nota que vocês dão?